Chega mais aí, meu querido, minha querida, que agora a gente vai resolver juntos mais uma questão da EAR. E o nosso enunciado fala pra gente o seguinte: uma bola de dimensões desprezíveis de massa m, com uma velocidade de módulo igual a v, colide com o chão. Após a colisão, sai com uma velocidade de módulo igual a v, conforme a figura. Ou seja, ele chega com uma velocidade de módulo igual a v e sai com uma velocidade de módulo igual a v. A cidade alternativa aqui indica corretamente o módulo da variação da quantidade de movimento dessa bola. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Quantidade de movimento é vetor. É m vezes v. Se você esquecer que quantidade de movimento é vetor, que é m vezes v, a massa vezes a velocidade. Se você esquecer que quantidade de movimento é vetor, você pode correr o risco de já querer marcar zero, porque a velocidade, o módulo da velocidade não mudou, mas a direção da velocidade mudou. Entendi, Amós, entendi. E aí uma coisa que é muito importante para a gente é identificar qual é a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. Peraí. E vamos colocar aqui. No início. No início, a gente tem que a nossa quantidade de movimento vai ser m vezes o vetor v, mas a gente pode decompor, a gente pode fazer uma decomposição. E em x, a gente vai decompor essa velocidade aqui em x. Então a gente vai ter a quantidade de movimento em x no início. Em x no início. Que vai ser igual a m. Aí eu estou botando a componente é um valor escalar, é um número. M vezes a velocidade vezes o cosseno, porque a componente nessa direção aqui vai ser v cosseno. mv cosseno de θ. E em y, na direção y, a gente vai ter que a quantidade de movimento em y no início vai ser igual a mv seno de θ, porque aqui é v seno θ. Só que a gente tem um ponto importante aqui. Ele está para baixo. E para a gente conseguir se localizar, a gente vai precisar colocar uns eixos de para onde é positivo e para onde é negativo. Então, em x para cá, para a direita é positivo e para cima é positivo. Ou seja, aqui eu vou colocar um sinalzinho de menos. Por quê? Porque está para baixo. Essa setinha aqui está para baixo. Então, no início, em x, a gente vai ter isso. No final, em x, a gente está decompondo, a gente está analisando decomposto. Em x, espera aí, a minha quantidade de movimento, qual é a minha componente da velocidade em x? É mv, minha componente de velocidade é v cosseno θ. Então, a minha componente da quantidade de movimento, no final, vai ser mv cosseno de θ. E em y, o que a gente vai ter é o seguinte, a minha quantidade de movimento em y, no final, vai ser igual a mv seno de θ. Porque a componente vertical dessa velocidade é v vezes o seno do nosso θ. Entendi, mas então peraí, em x, a gente teve variação? Não, em x não teve variação. Então como em x não teve variação, a variação, assim, ó, o que ele pede aqui, olha, o módulo da variação. O módulo da variação o módulo da nossa variação da quantidade de movimento vai ser igual ao módulo da variação que a gente teve em y. Mas eu vou uma coisa de cada vez. Qual vai ser a variação da quantidade de movimento em x? Vai ser a quantidade de movimento em x final menos a quantidade de movimento em x. Eu botei como se fosse um igual ali, mas é um menos. Era para ter entrado um menos ali. Menos a quantidade de movimento em x lá no início, que vai ser mv cosseno θ menos mv cosseno de θ. Isso aqui é zero. Qual é a variação da quantidade de movimento em y? É a quantidade
de movimento em y no final, menos a quantidade de movimento em y no início. E aí a gente vai ter mv seno de θ menos mv seno θ. Isso aqui vai dar pra gente, menos com menos vai dar mais, 2mv seno de θ. Assim, como é que a gente encontra qual que vai ser o vetor, né? Qual vai ser o módulo do vetor? Esse aqui a gente já tem componente x e componente y. O módulo do vetor, variação de quantidade de movimento, a gente vai fazer Pitágoras, porque a gente tem a componente em x e componente em y. Então, o módulo da variação da quantidade de movimento ao quadrado vai ser igual ao módulo da variação da quantidade de movimento em x ao quadrado, mais o módulo da variação da quantidade de movimento em y ao quadrado. Beleza? Só que acontece o seguinte, em x é zero. Então, como isso aqui é zero, o que a gente vai ter aqui o módulo da variação da quantidade de movimento vai ser, como isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero. A gente vai ter que o módulo da variação da quantidade de movimento vai ser igual ao módulo da variação da quantidade de movimento em y, que é o nosso 2mv seno θ. E assim a gente chega à conclusão que a nossa alternativa correta é a nossa letra D. D de decisão de... que você já fez a decisão de passar. Beleza? Desculpa as piadinhas aí, mas esteja decidido. Determine que você vai passar. Decida que a aprovação vai chegar. Beleza? E aí, conseguiu entender as resoluções? Conseguiu entender essa resolução? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando. Grande abraço!